Você já se perguntou o que acontece quando a noite cai e os segredos do escuro ganham vida? Bem-vindo ao lugar onde os medos mais profundos se tornam realidade. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver não é apenas uma história. É uma verdade que muitos tentaram esconder. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Antes de continuar, lembre-se, uma vez que você cruzar essa linha, não há volta. Então, feche as portas, apague as luzes, ouça com atenção. O que está à sua frente não será facilmente esquecido. A sala de leilões era abafada, com um cheiro de madeira velha e polimento recém-aplicado. Clara cruzou os braços enquanto observava o pequeno palco onde as peças eram apresentadas. Ela tinha um olho apurado para joias antigas, especialmente aquelas com histórias ocultas. O lote do dia, um conjunto de peças de prata e ouro, parecia promissor, e ela já havia identificado uma pulseira que lhe chamou a atenção. O artefato era simples, de prata escurecida pelo tempo, com pequenos entalhes que lembravam linhas de mãos entrelaçadas. Algo nela a atraía de forma inexplicável. Quando o martelo finalmente soou e Clara foi declarada vencedora do lote, sentiu um misto de satisfação e uma pontada de ansiedade inexplicável. De volta ao seu ateliê, no pequeno porão da casa, Clara desembrulhou as peças com cuidado. Ela examinou a pulseira com sua lupa, fascinada pelos detalhes. Apesar do desgaste, havia algo quase vívido nas marcas que imitavam os dedos. Ela tentou ignorar o calafrio que percorreu sua espinha enquanto deslizava os dedos pela superfície fria. A noite chegou rapidamente, e Clara, exausta, subiu para o quarto. Deixou as peças sobre sua bancada, planejando começar a restauração no dia seguinte. Adormeceu sem dificuldade, mas no meio da madrugada foi despertada por um toque. Algo leve, como um dedo que deslizou sobre seu ombro nu. Ela abriu os olhos, sobressaltada, e olhou ao redor do quarto. A luz fraca do abajur não revelou nada além das sombras dos móveis. Clara esfregou os braços e tentou acalmar a respiração. Foi só um sonho, murmurou para si mesma, mas não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava errado. Nos dias que se seguiram, Clara percebeu que não conseguia parar de pensar na pulseira. Era como se ela chamasse sua atenção a cada instante. Cada vez que trabalhava em outra peça, sentia-se observada. O toque leve que experimentara naquela noite não voltou a acontecer, mas a memória permanecia vívida. Decidida a ignorar o desconforto, Clara começou a limpar a pulseira. Enquanto passava o pano de polimento, sentiu um calor súbito na peça, como se a prata tivesse sido aquecida por um fogo invisível. Ela recuou, derrubando o pano no chão. Deve ser cansaço, disse em voz alta, mas o tom soou vazio, quase como se tentasse convencer a si mesma. Ela guardou a pulseira em uma caixa de veludo e a trancou no armário. No entanto, naquela noite, o toque voltou, mais firme, mais real. Clara acordou com o coração disparado. Sua mão foi instintivamente ao ombro, onde sentirá o toque, mas nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, a sensação de dedos pressionando sua pele era vívida demais para ser ignorada. Ela tentou descartar a ideia como resultado de estresse acumulado, mas quando caminhou até o espelho do banheiro, sua respiração falhou. Ali, em seu braço esquerdo, marcas avermelhadas surgiam, como se mãos invisíveis tivessem segurado com força. Clara esfregou a pele, tentando apagar as marcas, mas elas permaneceram, teimosas e assustadoramente nítidas. A pulseira era a única explicação que fazia sentido, mesmo que parecesse absurda. Desde que a trouxera para casa, tudo parecia errado. Ela desceu ao porão, abriu o armário trancado e pegou a caixa de veludo. Dentro, a pulseira parecia inofensiva, mas Clara não podia mais ignorar a conexão. No final da tarde, ela chamou um amigo, Felipe, que trabalhava em um museu local. Ele era um dos poucos com quem Clara mantinha contato, e sua experiência com artefatos antigos talvez pudesse oferecer alguma explicação lógica. É bonita, mas tem algo nela, disse Felipe, girando a pulseira entre os dedos.
Esses entalhes parecem mãos. E essa prata parece mais velha do que o estilo sugere. Você acha que pode estar carregada? Clara perguntou, hesitante. Felipe riu, mas logo percebeu que ela falava sério. Você está dizendo que acha que é amaldiçoada? Clara evitou o olhar, mas a resposta estava clara. Ele deixou a peça de lado e suspirou. Eu posso dar uma olhada nos registros do leilão, ver se descubro mais sobre a origem dela. Enquanto isso, por que você não tenta descansar? Pode ser só a sua mente pregando peças. Mas Clara sabia que não era tão simples. Naquela noite, ela colocou a pulseira de volta na caixa, mas desta vez a empurrou para o fundo do armário, prendendo-a com peso suficiente para garantir que não saísse dali. Porém, quando a madrugada chegou, Clara foi novamente despertada. Desta vez, o toque começou em seu pescoço e desceu até seu braço, como se mãos invisíveis a segurassem com força. Ela saltou da cama, suando e ofegante. Com a luz do quarto acesa, correu para o espelho. As marcas agora estavam em ambos os braços, mais escuras, como hematomas formados ao longo de horas. O medo tomou conta de seu corpo. Não era apenas um objeto inanimado. Algo nela, ou por trás dela, estava vivo. Clara passou o resto da noite sentada no chão, olhando para a porta do armário como se a qualquer momento algo pudesse sair de lá. Quando o amanhecer finalmente chegou, tomou uma decisão. Precisava descobrir a verdade sobre a pulseira antes que as mãos invisíveis a destruíssem por completo. O amanhecer trouxe um pouco de calma, mas Clara sentia o peso das marcas nos braços como uma lembrança constante do que estava enfrentando. Ela evitou olhar no espelho enquanto se vestia, como se ignorar a evidência pudesse fazê-la desaparecer. No entanto, sua determinação em encontrar respostas crescia com cada respiração pesada. Felipe ligou mais tarde, animado. Eu encontrei algo. Parece que a pulseira veio de uma coleção confiscada há décadas. Mas a história mais antiga é peculiar. Clara apertou o telefone contra o ouvido, tentando ignorar o tremor em suas mãos. O que você descobriu? Pertenceu a uma mulher chamada Helena Marques, no século XIX. Ela foi acusada de trair a própria família por dinheiro e acabou amaldiçoada por um grupo de mulheres do vilarejo. Elas disseram que ela nunca escaparia das mãos das pessoas que ela destruiu. Clara sentiu um calafrio. E o que aconteceu com ela? Helena desapareceu pouco tempo depois, mas sua joia foi passada adiante. Existem registros de pessoas que possuíram a pulseira. Todas sofreram ataques inexplicáveis. Não sei até que ponto é lenda, mas o padrão é estranho. Clara desligou, perdida em pensamentos. A ideia de estar lidando com uma maldição parecia absurda, mas ao mesmo tempo, fazia sentido. Ela passou o dia mergulhada em pesquisas, confirmando os detalhes compartilhados por Felipe. Cada relato reforçava a ideia de que a pulseira era mais do que um simples objeto. No entanto, uma descoberta foi ainda mais perturbadora. Helena Marques era uma de suas ancestrais. O nome estava listado em um velho livro de família que Clara guardava em uma prateleira empoeirada. A conexão era um soco no estômago. Tudo parecia agora mais pessoal. A maldição não era apenas uma lenda distante, era algo que ressoava em seu sangue, em sua história. Pior ainda, Clara começou a perceber que a força da maldição parecia se alimentar de algo dentro dela, sua culpa. O acidente que tirara a vida de um colega anos antes veio à tona. Clara nunca superara totalmente o sentimento de responsabilidade, mesmo que oficialmente tivesse sido declarado um infortúnio inevitável. O peso daquele evento parecia combinar com as histórias das vítimas da pulseira, cujas vidas desmoronaram à medida que suas próprias culpas foram amplificadas pelas mãos invisíveis. À medida que a noite se aproximava, Clara começou a sentir os toques novamente, agora mais insistentes. Era como se as mãos invisíveis soubessem que ela estava se aproximando da verdade e quisessem mantê-la paralisada. Desesperada, Clara tentou livrar-se da pulseira, mas ao tocar nela para jogá-la fora, as marcas em seus braços se intensificaram, ardendo como fogo. Ela caiu de joelhos, gritando em agonia. Naquele momento,
Compreendeu que escapar não era uma opção. A pulseira não era algo que ela pudesse simplesmente descartar. Era uma parte dela. O vento batia forte contra as janelas, como se o mundo ao redor de Clara também pressentisse a urgência da situação. Ela passará horas relendo o diário de Helena Marques, buscando desesperadamente algo que pudesse ajudá-la. O texto era fragmentado e confuso, mas uma frase se repetia, escrita como uma espécie de instrução. Confessa-te diante do reflexo, pois as mãos não soltarão enquanto o coração não for liberto. Clara sabia que não tinha outra escolha. Helena havia deixado as diretrizes para um ritual de redenção, mas o preço parecia ser enfrentar aquilo que mais temia, seus próprios arrependimentos. No centro do porão, Clara preparou o cenário. Seguindo as instruções, posicionou um grande espelho antigo diante de si. Colocou a pulseira no pulso, sentindo o frio do metal quase cortar sua pele. Ao redor, velas tremulavam, lançando sombras dançantes pela sala. Quando finalmente se encarou no espelho, Clara sentiu o peso das marcas em seus braços aumentar. Era como se as mãos invisíveis estivessem apertando com mais força, tentando impedi-la de continuar. Respirando fundo, começou a falar. Eu carrego a culpa de minhas falhas, disse, a voz trêmula. Deixei que o medo me calasse. Deixei que o remorso me controlasse. Não fui capaz de me perdoar. De repente, o ar na sala mudou. O reflexo no espelho começou a distorcer, e Clara viu mãos emergirem de trás dela, como sombras vivas. Uma a uma, elas tocaram seus ombros, braços e rosto, mas no espelho, cada mão carregava um rosto, os rostos das pessoas que ela sentia ter magoado. Clara soluçou ao ver o rosto de seu antigo colega. Eu sinto muito, gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi um acidente, mas eu nunca consegui deixar isso para trás. As mãos apertaram com mais força, mas Clara não desviou o olhar do espelho. Ela continuou a confessar suas falhas, suas fraquezas, deixando que cada palavra fosse arrancada de sua alma. À medida que falava, as mãos começaram a soltar seu corpo. Uma a uma, elas recuavam, desfazendo-se em fumaça diante de seus olhos. A pressão em seus braços diminuiu, e as marcas que antes ardiam como fogo começaram a desaparecer. Por fim, restou apenas uma última mão no espelho, a mais forte e mais sombria. Ela não carregava um rosto, apenas a sombra da própria Clara. Com o esforço final, Clara encarou o reflexo e sussurrou, eu me perdoo. O espelho tremeu, estilhaçando-se em milhares de fragmentos que refletiram a luz das velas em todas as direções. Clara caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. A pulseira, agora, parecia apenas uma peça de prata fria, sem vida. Por um momento, o silêncio absoluto tomou conta da sala, deixando Clara com a sensação de que algo havia mudado para sempre. O amanhecer trouxe uma calma estranha à casa de Clara. O porão estava em silêncio, exceto pelos estilhaços do espelho espalhados pelo chão. A pulseira repousava ao seu lado, ainda fria, mas agora sem a aura opressiva que antes parecia sufocar o ambiente. Clara se levantou com dificuldade, sentindo cada músculo dolorido como se tivesse corrido uma maratona. Ao subir para o andar de cima, foi direto ao banheiro. Encarou seu reflexo no espelho. Pela primeira vez em dias, viu apenas a si mesma. As marcas em seus braços haviam desaparecido por completo, deixando a pele limpa. No entanto, mesmo com o alívio evidente, havia algo que a incomodava. A pulseira ainda existia, e Clara sabia que, enquanto permanecesse intacta, carregaria o potencial de repetir a tragédia com outra pessoa. Ela decidiu buscar Felipe novamente. Quando ele chegou, Clara o recebeu com uma expressão séria. Eu preciso me livrar dela. De uma vez por todas. Felipe analisou a pulseira mais uma vez, agora sem o mesmo fascínio do início. Se essa coisa realmente carrega uma maldição, talvez destruí-la seja a única solução. Os dois se dirigiram a uma área isolada, um campo aberto fora da cidade. Felipe trouxe um maçarico industrial, e Clara segurou a pulseira com firmeza pela última vez. Sentiu um último calafrio percorrer seu corpo, como um sussurro de despedida. Quando a chama encontrou o metal, um som estranho ecoou. Não era o som esperado de prata aquecendo, mas algo que lembrava um grito abafado. Clara apertou os olhos, resistindo à vontade de recuar.
A pulseira começou a se deformar, até que, finalmente, cedeu e se partiu em duas. O ar ao redor parecia mudar. O peso invisível que Clara carregava desde que trouxera a peça para casa desapareceu por completo. Felipe apagou o maçarico e se aproximou, observando os pedaços retorcidos de metal no chão. Está feito, disse ele, mas Clara sabia que havia mais. Ela recolheu os pedaços, naquela mesma tarde, os jogou em um rio próximo. Assistiu enquanto as correntes os levavam para longe, até desaparecerem completamente de vista. De volta à sua casa, Clara sentiu uma paz que não experimentava havia anos. Os toques invisíveis, os pesadelos e as marcas desapareceram como se nunca tivessem existido. No entanto, algo dentro dela havia mudado. Ela sentou-se em sua mesa de trabalho, olhando para as joias que esperavam por restauração. Cada peça parecia mais do que um simples objeto. Agora, ela via histórias e memórias escondidas nelas. Clara percebeu que sua jornada com a pulseira era um lembrete. O passado sempre deixa marcas, mas só nos prende se permitirmos. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia seguir em frente, não apenas como restauradora de joias, mas também como alguém que aprenderá a curar suas próprias cicatrizes. Fernanda sentia que sua vida estava em um ciclo sem fim de decepções. Sua carreira estagnada como assistente administrativa, os relacionamentos que sempre terminavam em frustração e a sensação constante de que havia algo mais que ela não estava alcançando. Ela tentava, todos os dias, se convencer de que estava tudo bem, mas por dentro a angústia parecia se espalhar como uma mancha escura, crescendo a cada hora. Foi numa tarde nublada de domingo que ela decidiu ir ao mercado de pulgas, uma pequena feira de antiguidades onde o tempo parecia ter parado. Andando entre as bancas de objetos velhos e livros empoeirados, Fernanda se sentia deslocada, como se estivesse visitando um mundo que não fazia parte de sua realidade. Mas algo a chamou a atenção. No fundo da feira, uma mesa quase vazia estava coberta por uma capa de veludo escuro. Em cima dela, repousava um caderno antigo, suas páginas amareladas e a capa de couro já gasta pelo tempo. Algo em seu interior fazia Fernanda parar, atraída por uma sensação estranha e inexplicável. O vendedor, um homem idoso com olhos cansados, a observou em silêncio enquanto ela se aproximava. Esse caderno tem um poder muito antigo, disse ele, a voz rouca e misteriosa. Mas cuidado, o que se escreve nele tem um preço. Fernanda sorriu, achando que era apenas uma história para atrair compradores, mas algo no olhar do homem a fez hesitar. Ela pegou o caderno, sentindo o peso da advertência, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente. O homem não disse mais nada, apenas aceitou seu pagamento sem uma palavra a mais. Ao voltar para casa, Fernanda se sentou à mesa da cozinha com o caderno aberto diante de si. As palavras do vendedor ainda ecoavam em sua mente, mas ela as afastou rapidamente. Ela não acreditava em superstições, e algo em seu peito dizia que aquele caderno era apenas mais um objeto inofensivo. Então, com uma caneta em mãos, escreveu o primeiro desejo que lhe veio à mente. Quero um trabalho estável e bem remunerado. O que aconteceu a seguir foi tão rápido quanto o ato de escrever. Quando Fernanda fechou o caderno, a sensação de desconforto passou, mas uma leve energia parecia emanar das páginas. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ela tentou afastá-lo. Talvez seja só uma coincidência, pensou. Na manhã seguinte, Fernanda recebeu uma carta inesperada. Era uma oferta de emprego de uma empresa de renome, um cargo que ela nunca imaginou alcançar. O salário era muito maior do que o que ela recebia atualmente, e as condições de trabalho pareciam ideais. Ela ficou em silêncio por um momento, a carta tremendo em suas mãos. Não havia como negar, o desejo escrito no caderno se realizará. Mas, no fundo, Fernanda sentia que algo estava prestes a mudar em sua vida, algo que ela ainda não compreendia. Fernanda não conseguia tirar da cabeça a coincidência do dia seguinte. A oferta de emprego parecia um sonho, mas uma parte dela ainda estava cética. No entanto, a empolgação tomou conta e ela se viu mergulhada nas entrevistas e nos preparativos para sua nova jornada. A princípio, tudo parecia perfeito. Ela passou a acreditar que o caderno poderia ser,
na verdade, a resposta para todas as suas frustrações. Com o novo emprego garantido, Fernanda se sentia mais segura e satisfeita com a vida. Ela começou a fazer pequenos desejos, coisas que sempre quis, mas nunca teve coragem de pedir. Um vestido que sempre desejou, um carro novo, um jantar perfeito. Cada um desses desejos foi atendido rapidamente, e Fernanda não conseguia evitar o prazer crescente de ver suas vontades se realizarem com tanta facilidade. Era uma felicidade efêmera, mas por enquanto, era o suficiente. Um sorriso se desenhou no rosto de Fernanda sempre que ela escrevia no caderno, pois a sensação de controle era algo que ela nunca experimentara antes. A cada página preenchida, uma nova camada de confiança se formava dentro dela. Ela parecia finalmente estar no comando da própria vida. Mas, à medida que seus desejos se realizavam, algo estranho começou a acontecer com as pessoas ao seu redor. Sua amizade com Ana, uma amiga de longa data, começou a esfriar. No início, Fernanda não percebeu. Ela estava ocupada demais com sua nova vida e seus desejos realizados. Mas, aos poucos, Ana se afastava, seus telefonemas e mensagens se tornaram cada vez mais escassos. Fernanda tentou não se importar, convencida de que sua vida estava finalmente seguindo na direção certa. Mas então, algo aconteceu que a fez parar e refletir. Uma noite, Fernanda viu Ana em um restaurante, aparentemente em um encontro de negócios. Ana estava visivelmente irritada e, ao avistar Fernanda, esboçou um sorriso forçado antes de rapidamente se virar, como se quisesse evitar qualquer interação. Fernanda, surpresa e confusa, pensou que talvez estivesse lendo demais na situação. Mas a verdade era mais dura do que ela poderia imaginar. Fernanda havia feito um desejo sem perceber suas consequências. Ao desejar mais sucesso para si mesma, ela inadvertidamente ultrapassou Ana, alguém com quem compartilhava sonhos e esperanças. E o pior, Ana havia perdido seu emprego devido a um movimento de ascensão profissional que Fernanda fizera de forma egoísta. O peso da culpa começou a pesar sobre Fernanda, mas ela rapidamente se afastou do pensamento, tentando convencer-se de que era apenas uma fase difícil. Ana vai entender, pensou ela. Eu mereço essa chance, assim como ela mereceu a dela. Naquela noite, Fernanda, inconsciente do impacto real de suas ações, escreveu mais um desejo no caderno. Desta vez, ela pediu algo mais pessoal, algo que sentia que faltava em sua vida. Quero que alguém me ame como nunca amei antes. As palavras fluíram com facilidade, e quando ela fechou o caderno, uma sensação de euforia a envolveu. Era uma sensação que ela já começava a associar ao poder do caderno. A partir dali, Fernanda não se importava mais com as consequências. Ela havia encontrado uma maneira de obter tudo o que desejava, sem precisar de mais ninguém além de si mesma. O caderno parecia ser a chave para tudo o que ela sempre quis, e, pela primeira vez, ela acreditava verdadeiramente que sua felicidade estava ao seu alcance. A vida de Fernanda parecia ter finalmente encontrado um rumo. Seu trabalho estava indo de vento em popa, e ela se sentia mais confiante a cada dia que passava. Os desejos que fizera estavam se materializando de forma surpreendente e rápida, e ela estava vivendo uma versão de si mesma que jamais imaginou. O sucesso e a felicidade pareciam ao seu alcance, tudo graças ao caderno. No entanto, à medida que o tempo passava, as pequenas sombras começaram a se acumular. Ana, sua amiga, estava cada vez mais distante. O afastamento não era só físico, mas emocional. Fernanda tentou encontrar uma explicação lógica para isso, mas sempre havia uma desculpa conveniente. Talvez o trabalho de Ana tivesse ficado mais exigente, ou ela estivesse ocupada demais com sua vida pessoal. Mas, no fundo, Fernanda sabia que algo não estava certo. Ela só não queria enxergar a verdade. Tudo piorou quando Fernanda começou a notar que, apesar de seus desejos se realizarem de forma extraordinária, havia um gosto amargo que vinha com cada conquista. O sucesso profissional vinha acompanhado de noites solitárias, a ascensão ao topo parecia cada vez mais vazia. Seus colegas de trabalho, embora respeitassem sua competência, começaram a evitar sua companhia,
como se houvesse algo de insuportável em sua presença. Foi uma noite, enquanto refletia sobre sua vida, que Fernanda percebeu o que estava acontecendo. Ela olhou para o caderno em cima da mesa, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Lembrou-se das palavras do vendedor, a advertência sobre o preço de seus desejos. Mas era tarde demais para voltar atrás. O poder que ela sentia agora era irresistível. O impacto de seus desejos sobre os outros se tornava cada vez mais evidente. Pessoas que antes estavam ao seu redor começaram a se afastar, uma a uma. Ana, especialmente, parecia estar sendo engolida por algo que Fernanda não conseguia compreender. A amizade que haviam compartilhado por anos estava desmoronando diante de seus olhos. Certa noite, Fernanda teve um sonho vívido, um daqueles sonhos que pareciam mais reais do que a própria realidade. Ela estava em um lugar escuro, sem saída, cercada por sombras que sussurravam seu nome. Quando ela tentou gritar, não saiu nenhum som. A sensação de sufocamento a envolveu, e ela acordou com o coração acelerado, o rosto molhado de suor. Olhou ao redor, confusa e assustada, mas tudo parecia normal. A partir desse momento, as coisas começaram a desandar mais rapidamente. O caderno, que antes parecia ser um meio para alcançar seus desejos, agora se tornava uma presença constante e opressiva em sua vida. Fernanda não conseguia mais ignorar os efeitos que seus pedidos causavam nas pessoas ao seu redor. A felicidade que sentia ao ver seus desejos realizados começava a ser substituída por uma sensação crescente de culpa. Era como se o caderno tivesse uma vida própria, como se ele estivesse observando cada passo seu, esperando que ela cometesse um erro. E, inevitavelmente, ela começou a perceber que o preço pelo que estava conquistando era mais alto do que ela imaginava. Ela tentou escrever um desejo para corrigir as coisas, algo como "quero que Ana me perdoe", mas a tinta não saía da caneta. As palavras simplesmente não vinham mais com a mesma facilidade. O caderno parecia resistir a qualquer tentativa de correção. A sensação de estar sendo controlada por algo muito maior do que ela se intensificou. O que começou como uma simples curiosidade agora se tornava uma obsessão. Fernanda não podia mais viver sem o caderno. Ela sabia, no fundo, que ele tinha algo a mais para oferecer, mas também temia o que mais poderia acontecer se continuasse a usá-lo. E assim, ela se viu presa em um ciclo perigoso de desejos, onde o poder parecia não ter limites, mas o custo estava ficando cada vez mais alto. O peso das escolhas de Fernanda estava se tornando insuportável. O caderno, que antes parecia ser uma chave para tudo o que ela sempre quis, agora se tornava um fardo. Ela sentia como se estivesse sendo observada, como se cada pensamento, cada desejo, fosse lido e analisado por algo além da sua compreensão. A situação com Ana continuava a se deteriorar. O que antes era uma amizade sólida estava se transformando em um abismo que Fernanda não conseguia atravessar. Ela tentou entrar em contato com Ana várias vezes, mas as respostas foram sempre frias e distantes. Quando finalmente se encontraram em um café, a conversa foi amarga e cheia de silêncios desconfortáveis. "Eu não entendo você, Fernanda", disse Ana, com a voz trêmula. "Você mudou. Não é mais a mesma pessoa de antes." Fernanda sentiu o golpe, mas não soube o que dizer. Como poderia explicar que ela não se reconhecia mais? Que o caderno tinha dado a ela tudo o que queria, mas a um custo que não conseguia medir. Ela tentou explicar, tentou fazer Ana entender que as coisas não eram como pareciam, mas as palavras não saíam da forma que ela desejava. "Você não vê, Ana?" Fernanda disse, quase suplicante. "Eu fiz tudo por nós, para que nós dois tivéssemos uma vida melhor. Eu só queria algo mais." Mas Ana, com os olhos cheios de tristeza, apenas balançou a cabeça. "Você não entendeu, Fernanda. Você não fez nada por nós. Você fez tudo por você mesma." Aquelas palavras cortaram Fernanda como uma lâmina afiada. Ela tentou controlar as lágrimas, mas não conseguiu. A dor de perder a amizade que sempre teve com Ana parecia dilacerar seu peito. E enquanto ela olhava para Ana, tentando encontrar alguma forma de resgatar o que haviam perdido, algo dentro dela se partiu.
Ela sabia que, no fundo, já não havia mais como voltar atrás. Ao chegar em casa, Fernanda sentou-se diante do caderno, com a sensação de que ele era agora o único amigo que lhe restava. Ela pegou a caneta com mãos trêmulas e escreveu: "Quero que Ana me perdoe, quero que nossa amizade volte ao normal." Mas, quando tentou fechar o caderno, ele se recusou a fechar. As páginas se viraram sozinhas, uma após a outra, como se uma força invisível estivesse manipulando o caderno por dentro. Fernanda tentou controlá-lo, mas não conseguiu. O caderno estava agora fora de seu controle, e a sensação de terror tomou conta de seu corpo. No entanto, ao abrir uma das páginas, Fernanda encontrou algo que a deixou gelada. O texto escrito por ela, o desejo de que Ana a perdoasse, estava lá, mas algo estava errado. A frase não estava completa. No final, uma palavra estava adicionada, quase como se estivesse sendo ditada por outra entidade. "Quero que Ana me perdoe e sofra." Fernanda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O caderno, de alguma forma, havia distorcido seu desejo. E enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo, uma mensagem piscou na tela de seu celular, uma mensagem de Ana. Mas não era uma mensagem comum. "Eu não posso mais te perdoar, Fernanda. Você vai ver o que acontece quando se brinca com forças que não se entende." A resposta foi fria, e o medo começou a se espalhar pela mente de Fernanda. Ela sabia que tinha cruzado uma linha perigosa. O caderno, que antes parecia ser a resposta para todos os seus desejos, agora se tornava uma maldição. E o preço que ela pagaria por isso, ela ainda não sabia, mas sentia que seria muito maior do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. Fernanda não conseguiu dormir naquela noite. O celular, agora mudo, ficou ao seu lado, mas ela sabia que Ana não responderia mais. A mensagem que recebeu foi clara e cheia de uma frieza que ela não conseguia ignorar. E o caderno? O caderno parecia ter se tornado um ser vivo, algo que agora ditava as regras de sua vida. Ela não conseguia mais entender se estava no controle ou se algo muito maior estava manipulando suas ações. Na manhã seguinte, ela acordou com um pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Quando foi ao trabalho, seu chefe a tratou de forma diferente, distante, como se soubesse de algo que ela mesma não sabia. Durante uma reunião, um dos seus colegas de trabalho, um homem simpático chamado Marcos, a olhou com um semblante grave e disse: "Fernanda, você tem que parar com isso." Ela não entendeu de imediato. "Parar com o quê?" perguntou, sua voz quase imperceptível. "Com esse jogo que você está jogando com as pessoas, com o destino. As coisas estão se descontrolando. Você não vê?" Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Fernanda enquanto ela voltava para casa. Ela sentia que estava perdendo algo, mas não sabia o que. Estava cansada de tentar negar a verdade, mas ainda tinha medo de aceitar o que estava acontecendo. O caderno, o desejo, o preço. Tudo isso parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Ao chegar em casa, ela se trancou em seu quarto e olhou para o caderno que ainda repousava sobre sua mesa. Ele parecia chamar por ela, como se estivesse esperando algo. Mas, ao abri-lo, Fernanda viu algo que a fez parar no lugar. As palavras que ela havia escrito na noite anterior, pedindo desculpas a Ana, haviam desaparecido. No lugar delas, havia algo novo. "Você não pode desfazer o que fez." A mensagem fez Fernanda sentir um calafrio de terror. As palavras estavam imortalizadas no caderno, e ela sabia, com uma certeza dolorosa, que não havia mais como voltar atrás. Não havia mais como corrigir os erros que cometeu. A amizade com Ana estava irremediavelmente perdida. E mais ainda, o caderno parecia se alimentar de suas frustrações e desejos, piorando as coisas, tornando tudo mais sombrio. Naquela noite, Fernanda teve outro pesadelo. Dessa vez, não era um sonho vago e nebuloso, mas uma visão clara e aterradora. Ela estava em um campo escuro, cercada por árvores secas. Ao longe, ela viu Ana, de costas para ela, caminhando para longe, cada passo se afastando mais e mais. Quando Fernanda tentou correr atrás dela, uma força invisível a impediu de se mover.
E no momento em que ela finalmente gritou o nome de Ana, algo a atingiu, uma onda de escuridão que tomou seu corpo e a fez cair no chão. Ela acordou em pânico, suada, o coração batendo descontroladamente. O pânico era real, o medo se arrastava pela sua pele como uma marca indelével. E então, ela olhou para o caderno. O que mais poderia acontecer? De repente, as palavras começaram a se formar sozinhas na página, como se fossem escritas por uma mão invisível. Você deseja algo mais, Fernanda? Quer mais poder? Mais controle? Então, faça sua escolha. Mas lembre-se, tudo tem um preço. Fernanda sentiu o peso daquelas palavras. A voz do vendedor, do homem que lhe vendera o caderno, voltou a ecoar em sua mente. O que se escreve tem um preço. Ela já sabia o que isso significava. E, antes que ela pudesse pensar em outra coisa, as palavras se completaram. Você vai pagar. O caderno se fechou sozinho com um estrondo, como se estivesse fazendo a última advertência. Fernanda estava tremendo, presa entre o desejo de encontrar uma saída e a certeza de que, quanto mais ela tentava controlar a situação, mais o caderno a consumia. Ela não sabia quanto mais poderia suportar, mas sabia, sem dúvida alguma, que sua vida nunca mais seria a mesma. Rafael olhou para as telas em branco espalhadas pelo estúdio, sua frustração crescendo a cada segundo. Ele sempre acreditara que, com o tempo, a inspiração viria. Mas, dia após dia, ele se via diante de telas vazias, incapaz de criar algo que realmente tocasse sua alma. Suas pinceladas eram mecânicas, sem vida, e a sensação de ser um artista medíocre o consumia por dentro. Ele queria mais, queria ser reconhecido, criar uma obra que o imortalizasse. As portas do estúdio estavam fechadas, e a luz suave da tarde se filtrava pelas janelas sujas, criando sombras suaves no piso de madeira envelhecida. Mas nem o silêncio do espaço ou a luz morna conseguiam aliviar sua inquietação. Ele passava as horas tentando criar algo grandioso, algo que o tornasse digno do lugar que ele sentia que merecia no mundo da arte. No entanto, tudo o que conseguia eram tentativas falhas, pinturas sem alma. Naquela tarde, quando o cansaço já começava a pesar sobre seus ombros, Rafael decidiu sair. Sentia que a resposta estava em algum lugar fora daquele estúdio sufocante, talvez em algum lugar distante que ele ainda não soubera procurar. A cidade estava tranquila, as ruas desertas e abafadas pelo calor. Foi quando, sem esperar, seus olhos caíram sobre uma pequena loja de antiguidades à beira da rua. A vitrine estava empoeirada e mal iluminada, mas uma peça em particular o atraiu. Era uma tela, uma pintura em branco, com uma moldura de madeira escura e trabalhada, que parecia ter sido esquecida por anos. Não havia nada de extraordinário nela, e ainda assim, algo em seu interior fazia com que Rafael sentisse que precisava tê-la. Ele entrou na loja, o sino da porta tilintando suavemente. O vendedor, um homem idoso e curvado, o observou com olhar atento, quase como se já soubesse por que Rafael havia entrado ali. Essa tela, muitos já passaram por ela e se afastaram, mas ela pode ser o que você procura. Há algo peculiar nela, disse, com uma voz rouca e quase sussurrante. Rafael não entendeu bem as palavras do homem, mas o pressentimento que sentiu ao olhar para a tela foi suficiente. Ele pagou o preço pedido, quase sem pensar, e levou a obra para casa. No estúdio, a tela parecia ocupar um espaço maior do que sua moldura sugeria. Rafael colocou a sóbrio cavalete e ficou parado diante dela, observando, esperando que algo acontecesse. A sala estava silenciosa e, por um momento, ele sentiu uma leve pressão no ar, como se a tela estivesse esperando que ele começasse a pintar. Era como se ela o convocasse, de alguma forma. Com um suspiro profundo, ele pegou o pincel e a tinta. O primeiro toque foi hesitante, mas algo dentro dele se acendeu, e ele mergulhou no trabalho, sentindo-se, pela primeira vez em semanas, verdadeiramente inspirado. Conforme os dias passavam, Rafael se viu cada vez mais imerso na pintura. A tela, que antes parecia simples e inerte,
agora o consumia completamente. Ele passava horas diante dela, suas mãos movendo-se com uma confiança crescente, quase como se estivessem sendo guiadas por uma força externa. O pincel deslizou com facilidade sobre a tela, criando formas que pareciam surgir do nada. A figura que tomava forma na pintura era vaga no início, uma silhueta indefinida, mas Rafael sentia uma conexão estranha com ela, como se a figura o estivesse observando, esperando algo. Cada detalhe, cada contorno que ele adicionava à pintura parecia mais e mais real. A luz e as sombras na tela não eram como as de suas outras obras. Eram vivas, como se pulsassem. Quando ele se afastava para olhar de longe, a figura na pintura parecia mais nítida, mais humana. Mas havia algo mais. Algo que o fazia sentir calafrios na espinha. Na noite seguinte, enquanto Rafael dormia profundamente, ele teve um sonho. No sonho, a figura da pintura estava de pé diante dele, como se tivesse saído da tela. Seus olhos, negros e profundos, fixavam-se nele com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Era como se ela estivesse tentando falar com ele, embora não houvesse som, apenas um sussurro dentro de sua mente. A figura se aproximou lentamente, até que Rafael sentiu seu toque gelado em seu ombro. Acordou com um pulo, suando, seu corpo tremendo de um medo inexplicável. Nos dias seguintes, Rafael começou a notar algo estranho. Sempre que ele olhava para a pintura, os contornos da figura pareciam se mover, como se estivesse ganhando vida. As sombras na tela pareciam se esticar e encolher, e os olhos da figura, antes fixos e sem expressão, agora pareciam acompanhá-lo por toda a sala. Ele esfregou os olhos, achando que poderia estar delirando, mas sempre que olhava novamente, a imagem estava ligeiramente diferente, mais viva. Ele tentava ignorar o crescente desconforto, convencido de que sua obsessão pela pintura estava apenas alterando sua percepção. Mas quando o pintor se aproximava da tela, algo mais o atraiu. Ele sentia uma força, uma pressão na sua mente, como se a própria pintura o estivesse puxando para ela. Ele não podia mais parar. As pinceladas se tornaram mais rápidas, mais erráticas, como se estivesse sendo impelido a preencher a tela de maneira frenética, como se algo lhe dissesse que não poderia mais hesitar. Naquela tarde, Carla, sua amiga de longa data, apareceu no estúdio. Ela ficou em silêncio por um momento, observando a tela com atenção. Rafa, você tem estado diferente. Está consumido por essa pintura. Isso não é normal, disse, sua voz carregada de preocupação. Rafael a olhou, mas não respondeu imediatamente. Ele sabia que Carla estava preocupada com ele, mas não podia explicar a intensidade que sentia. Como poderia ela entender? Esta pintura, essa figura, estavam mais vivas para ele do que qualquer coisa que já tivesse criado. Ele não podia parar agora, não importava o que ela pensasse. Eu estou bem, Carla, disse finalmente, forçando um sorriso. Esta pintura, ela é diferente. Eu sinto que estou perto de algo grande. Mas, ao voltar a olhar para a tela, ele percebeu que a figura na pintura parecia sorrir para ele. A obsessão de Rafael pela pintura cresceu a um ponto em que ele mal saía do estúdio. Os dias e as noites se misturavam em um turbilhão de cores e sombras. A figura na tela parecia estar se tornando mais real, mais presente, enquanto ele dava mais e mais de si para ela. A cada pincelada, sentia que se aproximava de algo importante, algo que ele não podia nem mesmo compreender. Mas, com o tempo, sua obsessão o afastou do mundo exterior. Aquelas poucas interações que ainda mantinha com amigos e conhecidos foram se tornando mais raras. Carla vinha visitá-lo com frequência, sempre tentando convencê-lo de que estava exagerando, que sua busca pela perfeição estava lhe fazendo mal. Rafa, você está se perdendo nisso. Isso não é saudável. Olha para você. Você está pálido, suando, mal consegue dormir. Precisamos de você de volta, ela implorou certa vez, quando o encontrou mais uma vez diante da tela, sem almoçar e com os olhos cheios de cansaço. Mas ele não queria ouvir. Não queria ver a preocupação nos olhos dela. A pintura,
Aquela figura distorcida que tomava forma na tela estava agora mais vívida, mais ameaçadora. Rafael podia jurar que os olhos da figura o seguiam, que sua presença se fazia cada vez mais constante, como uma sombra que se arrastava atrás dele. Ele ouvia sussurros quando estava sozinho, e quando se virava para olhar, não havia ninguém ali. As vozes eram baixas e indistintas, mas Rafael sentia como se elas o estivessem chamando. Uma noite, ele estava sozinho no estúdio, trabalhando até altas horas, quando ouviu algo que o fez congelar. Era um som baixo, como um arranhar, vindo da direção da pintura. Rafael se aproximou lentamente, seus passos silenciosos no piso de madeira. Quando se aproximou da tela, sentiu uma vibração na parede, como se a pintura estivesse pulsando. Ele estendeu a mão, hesitante, e, ao tocá-la, sentiu uma fria sensação que o percorreu por inteiro. A pintura estava viva. Ele recuou, batendo forte a mão no peito, tentando acalmar seu coração acelerado. Não poderia ser isso. Era só a sua mente pregando peças. Mas quando olhou de volta, a figura na pintura parecia ter mudado. Seu rosto, antes indistinto, agora estava mais claro, mais detalhado. E seus olhos, aqueles olhos negros e vazios, estavam fixos nele, com uma expressão que era impossível de ignorar. Ele tentou afastar os pensamentos. Era apenas a sua imaginação. Mas o desconforto não o deixava. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava: "Você não pode mais voltar atrás." Nos dias seguintes, Rafael se isolou ainda mais. Ele se recusava a sair de seu estúdio, alimentando-se mal, dormindo pouco, e vivendo apenas para trabalhar na pintura. Ele não via mais ninguém, nem mesmo Carla, que havia tentado insistir mais uma vez. Ela o procurou algumas vezes, mas sempre foi afastada com desculpas esfarrapadas. Rafael estava além do ponto de escuta. Ele precisava terminar o trabalho, precisava ver até onde aquilo o levaria. E, à medida que a pintura tomava forma, ele sentia que sua sanidade também se fragmentava, uma pincelada de cada vez. Rafael já não se importava mais com o mundo lá fora. A pintura havia se tornado sua única realidade. O estúdio, com suas paredes sujas e as janelas fechadas, tornara-se um reflexo do vazio que ele sentia dentro de si. O tempo parecia ter parado, e, enquanto os dias passavam sem que ele sequer se desse conta, a figura na tela se tornava cada vez mais nítida, mais aterradora. Ela estava quase completa agora. Seus olhos escuros e penetrantes pareciam seguir seus movimentos por toda a sala. Mas não era só isso. Rafael sentia algo mais, algo que não conseguia explicar, uma presença, uma pressão na sua mente, uma sensação constante de que havia algo dentro daquela pintura, algo que o estava observando, esperando por algo. Às vezes, à noite, ele acordava abruptamente, com o coração acelerado e um suor frio escorrendo por seu rosto, como se a figura da tela estivesse ao seu lado, respirando em seu pescoço. Ele começava a duvidar de si mesmo, questionando se aquilo tudo não era uma alucinação. Mas, quando olhava para a tela, tudo ficava claro, a pintura estava mais viva do que nunca. E ele não podia parar. Ele precisava continuar, sentia que já estava em um ponto sem retorno. Uma tarde, enquanto trabalhava em mais um detalhe da figura, uma sensação de dor o invadiu. Era como se uma agulha estivesse perfurando seu peito, e ele se viu incapaz de respirar por alguns segundos. Seu corpo cedeu à pressão, e ele caiu de joelhos, seu coração batendo descontroladamente. Quando se levantou, estava fraco, tremendo. A figura na pintura parecia rir dele, como se soubesse o que ele estava sentindo, como se tivesse controle sobre ele. Era impossível não associar a dor que ele sentia àquela pintura. Ela o estava consumindo, mas ele não podia deixar de continuar. Naquele momento, o som de uma batida na porta o interrompeu. Era Carla. Ela entrou no estúdio com uma expressão de preocupação estampada no rosto, e seus olhos, ao verem a tela, se arregalaram de horror. "Rafa, você está cada vez mais distante." "O que é isso?" ela perguntou, com a voz trêmula. Ele tentou esconder a dor e o medo, mas não pôde.
Eu não sei o que está acontecendo, Carla. É como se essa pintura tivesse tomado conta de mim. Eu preciso terminar. Eu sei que estou perto de algo grande. Carla não conseguia compreender. Ela queria ajudar, mas Rafael já estava tão envolvido com a pintura que não ouvia mais. Ela olhou para a tela, seus olhos arregalados em pânico, e então, com uma voz quase desesperada, ela falou: "Você está se entregando a isso, Rafa. Isso não é arte. Isso é destruição." Ele não conseguiu responder. Em vez disso, voltou sua atenção para a tela, onde a figura sorria, um sorriso torto e macabro, que parecia ter saído da escuridão. Rafael sabia que não havia mais retorno. Ele havia feito um pacto, e agora, aquele sorriso da pintura era um reflexo de sua própria decadência. Carla, percebendo a gravidade da situação, tentou insistir mais uma vez. "Você precisa sair daqui. Está se destruindo, Rafa. Isso não é você." Mas, com a voz embargada e os olhos fixos na pintura, ele respondeu: "Eu não posso parar agora, Carla. Não posso. Ela não me deixa." Sem mais palavras, Carla olhou para ele uma última vez, sentindo a dor de ver seu amigo perder-se na obsessão. Ela saiu do estúdio, deixando-o ali, sozinho com sua criação, e com a escuridão que se aproximava, mais forte a cada minuto. Rafael não sabia mais quanto tempo havia se passado desde que Carla o deixou naquele estúdio. Os dias haviam se transformado em uma névoa, onde as horas se esvaíam sem que ele percebesse. Ele passava cada segundo diante da pintura, sentindo que estava cada vez mais perto de algo. Algo obscuro, algo inevitável. A figura na tela agora parecia ter adquirido uma vida própria, não mais uma simples pintura, mas uma presença. E, à medida que os contornos e detalhes da figura se intensificavam, Rafael se via completamente imerso nela. Ele sentia a necessidade de continuar pintando, como se fosse a única coisa que ainda restava para ele. A dor no seu peito não era mais apenas física. Agora, era emocional, espiritual. Ele não sabia se estava criando a obra-prima de sua vida ou condenando sua alma para sempre. A figura na tela, com seus olhos profundos e sombrios, parecia observá-lo com uma satisfação fria, como se soubesse que ele estava prestes a fazer o último sacrifício. Numa noite sem lua, quando a casa estava em completo silêncio, Rafael começou a aplicar os últimos detalhes. O pincel tremia em sua mão, mas ele não podia parar. O sorriso da figura na pintura parecia ter se alargado, como se a obra finalmente estivesse completa, como se ela tivesse tomado sua forma definitiva. Ele sentia o ar gelar ao redor de si, um peso crescente em seu peito. Foi então que ele percebeu, com um calafrio, que a pintura estava respirando. Não fisicamente, mas na sua mente. As sombras que ele havia criado, as formas que ele imaginara, agora se moviam com uma energia própria. Ele estava diante de algo que transcendia a arte, algo que não poderia mais controlar. Mas já era tarde demais. Ele já não conseguia mais se separar daquela figura. Ela estava dentro dele, em cada célula, em cada pensamento. Enquanto ele pintava, o ambiente ao redor começava a distorcer, as sombras na sala pareciam se alongar e se encolher, e o estúdio foi tomado por um frio insuportável. Rafael sentiu uma presença atrás de si, um peso sobre os ombros que o fez parar abruptamente. Quando se virou, não havia mais ninguém ali. Mas no reflexo da pintura, a figura sorria, mais viva do que nunca, seus olhos brilhando com uma malícia indescritível. Rafael deu um passo atrás, a respiração irregular. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era mais a mesma pessoa. Ele não era mais o artista que havia começado a pintar, ele agora era parte daquilo que havia criado. O preço pela sua obsessão havia sido pago, e ele não podia mais voltar atrás. Quando ele olhou para os olhos da figura uma última vez, percebeu que não estava mais sozinho. A pintura havia se tornado mais do que uma simples obra de arte, ela agora era um portal, uma janela para algo muito mais profundo e terrível. Ele sentiu uma força invisível puxá-lo para a tela, como se estivesse sendo atraído para aquele sorriso cruel que o aguardava. No instante seguinte,
Rafael foi engolido pela pintura. O estúdio ficou em completo silêncio, a tela agora vazia, com um novo toque, um novo contorno. E, naquele silêncio, apenas o som do sussurro final permaneceu. Agora, você faz parte de mim.